Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro Ao Farol, da Virginia Woolf. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo técnico, vocês não podem usar esse vídeo para estudo sobre o livro, é só realmente um vídeo sobre opinião pessoal. Não sou uma especialista da área de literatura, não vou usar termos técnicos, não vou comentar sobre termos técnicos de escrita, de produção, do material do livro em si, enfim, não é um vídeo sobre isso. Sobre isso vocês podem encontrar vários aí no YouTube, assim como eu mesma vi vários sobre nesse sentido no YouTube, várias resenhas que englobam tudo isso. Esse vídeo é feito por uma pessoa que não é especialista na área, minha área não é literatura, mas é uma pessoa que gosta de ler. Eu gosto de ler, não estudo sobre a leitura em si, mas eu gosto de comprar livros e ler. Uma pessoa 100% comum. Meu cenário aqui atrás não é glamouroso, não é uma estante de livros, não que eu não tenha, mas não é o glamour que a gente encontra em outros vídeos. Aqui atrás é o canto de estudo da minha filha, como vocês podem ver, é bem infantilzinho. Então, esse vídeo é minha impressão pessoal sobre a Virginia, sobre o livro, né, Ao Farol, da Virginia Woolf, e querendo saber qual é a de vocês, o que vocês viram nesse livro, o que vocês entenderam, o que mensagem passou para vocês, enfim, vocês gostaram, não gostaram, leram inteiro ou não leram inteiro, enfim, gostaria de saber de vocês, se possível, deixem aí nos comentários. Então, um livro dividido, né, em 3 partes, e eu li em muitos comentários de outros vídeos que o pessoal geralmente desiste ainda na primeira parte, que é a janela. Enfim, eu não sei se é o meu modo de pensar que é meio bagunçado também, tão bagunçado quanto nesse livro, que eu entendi perfeitamente a ordem de pensamento que está aqui nele. É um livro com pouco diálogo em si, mas assim, ele permeia ali na cabeça das pessoas, ele passa por dentro de várias cabeças, desde a senhora Ramsay até o senhor Ramsay, e os filhos, e os convidados da casa. Então são vários pensamentozinhos ali, e troca de um para o outro, e eu sinceramente eu amei isso, eu amei esse modo de escrita. Eu até vi um vídeo sobre isso, mas eu já esqueci o termo técnico desse tipo de escrita, e como eu disse também, esse vídeo não é para usar termos técnicos da área, enfim. Então, muita gente desistiu, né, no primeiro capítulo. Eu vou ser bem sincera, eu li esse livro em 3 dias. No primeiro dia, como era um livro que eu já estava esperando com uma certa ansiedade, então no primeiro dia que eu peguei ele para ler, eu já fui com todo o gás. Me meti lá com todo o gás e comecei a ler euforicamente. Então eu comecei muito bem. Comecei com muito ânimo, não vou mentir. Mas daí terminei a leitura do primeiro dia já um pouco cansada, né? Eu me senti um tanto cansada com a leitura no final. No final eu passei quase o dia inteiro lendo. Comecei o segundo dia de leitura, ainda na primeira parte, porque para quem ainda não tem esse livro, detalhe, não vou dar spoiler. Calma, não tem spoiler aqui. Para quem ainda não leu esse livro, já vai sabendo que a primeira parte eu acho que a metade do livro, ou um pouco mais da metade. As outras 2 partes, que é o Tempo Passa e O Farol, é bem curtinha, principalmente a segunda parte, é a mais curta. Então a primeira parte ela é a mais longa e dá, eu acho que um pouco mais da metade do livro em si. Daí, no segundo dia, eu já não vou admitir que eu tava meio começando a achar pesada a leitura, um tanto arrastada. Não é pesada a palavra, é arrastada. Eu comecei a me arrastar um pouco, já um tanto cansado daqueles pensamentos. Enfim, a primeira parte é sobre um dia, né? Um dia na vida daquelas pessoas que estão todas juntas em um determinado lugar. Não vou falar nada sobre o livro, vocês procurem aí na internet.
Mas é sobre um dia, se eu bem não me engano, se eu estiver errada, por favor me corrijam aí, me digam o que vocês leram no livro, o que acharam dessa informação, porque eu só li uma vez e não vou reler ainda tão cedo, apesar de ter gostado muito. Mas enfim, pelo que eu entendi, esse dia decorre da tarde à noite, até o final da noite. Porque todo mundo se reúne pro jantar. Ninguém fala nada sobre um almoço, quando todos já estão lá na casa, na praia. Enfim, então acredito eu que seja o decorrer de uma tarde inteira e uma noite, até sei lá, talvez meia-noite ou algo assim. Não tem horas, não dá horas nesse livro, desculpa. Mas acredito que seja mais ou menos assim, pelo que eu li, pelo que eu entendi, né? Então, a primeira parte é toda sobre esse único dia. Então a gente chega uma parte, assim, não todo mundo, claro, tem gente que vai devorar esse livro aqui bem rapidinho, não vai nem ver. Mas eu mesmo, chegou numa parte disso que eu fiquei, né? Poxa vida, parece que esse dia não acaba nunca. Acontece outras situações que precisa voltar, né? Precisa voltar e pensar melhor no que leu, no que ocorreu, enfim. Então, no meu segundo dia de leitura, eu já estava um tantinho cansada, não vou mentir. Mas ainda não com a intenção de parar. Minha intenção era continuar, mas ia pensando, talvez eu demore um pouco mais para terminar esse livro. Porém, firme e forte eu estava, firme e forte eu fiquei. E assim, eu digo, eu vi muita gente que desistiu na primeira parte. Eu digo, não desista, porque a segunda parte, ela entra pra impactar, pra te dar um choque, pra você acordar pro livro de um jeito assim, que eu não sei te dizer exatamente qual é o sentimento que eu tive, se eu fiquei triste, se eu fiquei surpresa, não sei. Eu sei que no segundo dia eu tava realmente pensando em jogar pro terceiro dia, mas eu fui firme e forte e quando chegou a noite, a minha noite, não a noite do livro, quando chegou a minha noite, eu decidi, não, vou terminar essa primeira parte hoje e bora dar uma olhadinha no que acontece na segunda. Terminei a primeira parte e logo que você entra na segunda parte, sobre o tempo passa, você já fica, como assim? A gente passa mais da metade do livro ali empacado naquele dia, com inúmeros detalhezinhos sendo fugiu a palavra da cabeça. Menos detalhezinhos ali, pormenores e pensamentos e não sei o que. Pra quando chega na segunda parte, simplesmente o livro corre. E realmente o tempo passa de verdade, de um jeito que é impressionante. Essa foi a minha visão, foi o impacto do livro em mim. Então, eu repito, não desistam na primeira parte. Isso vai para quem desistiu ou quem vai ler e talvez passe pela cabeça ali em desistir. Não desista na primeira parte, porque é realmente impressionante quando você pula da primeira para a segunda. É algo... não dá para descrever o sentimento, enfim. Mas, então, teve algumas coisas aqui também na primeira parte que me deixou indignada e me deixa até hoje. Principalmente uma frase específica, que eu não vou também dizer quem vai falar essa frase aí no livro, mas é algo como: as mulheres não sabem escrever, as mulheres não sabem pintar. Dita por um personagem aqui do livro. E assim, a gente fica chateada. Assim como uma pessoa que ouviu essa frase no livro fica ali, ela fica remoendo aquela frase durante um bom tempo. Inclusive, anos depois, ela volta a tocar naquela frase. E realmente é uma coisa... Eu li esse livro no começo de agosto. Primeira semana de agosto. E até hoje, já é o quê? Meados de setembro. Eu ainda não esqueci, eu fico assim, tão indignada quanto a pessoa que ouviu. Assim, outra coisa também que eu vi numa resenha e eu não concordei, e se você já leu o livro, pode deixar sua impressão aqui embaixo, mas a minha impressão foi que eu vi numa outra resenha falando que o dia seguinte era ruim porque o dia atual, que é descrito no livro, foi um dia ruim, foi uma tarde ruim, de tempo ruim, né? Enfim. Eu não tive essa impressão no livro.
Se você lê o livro, diz aí qual foi a sua impressão. Porque eu não tive essa impressão de dia ruim, tarde ruim, tempo ruim no livro. Assim, pelo menos no livro é descrito o quê? Que as crianças estão brincando no jardim, que o Sr. Ramsay, ele dá voltas e voltas na parte de fora, numa parte específica de fora também da casa. A senhora Ramsay, ela senta as escadas e fica admirando tudo que está acontecendo do lado de fora. A Lily, ela pinta do lado de fora também. Então, várias coisas no livro acontecem do lado de fora da casa, na primeira parte. Daí me levou a questionar, se o tempo estivesse ruim, é muito provável que essas pessoas não estivessem lá fora. E principalmente a Lily não estivesse pintando lá fora. Então, enfim, eu não cheguei a ler algo que diga, que mostre, que dê a impressão de que o tempo estava ruim e era por isso que iria estar ruim no dia seguinte, que seria o dia da ida ao farol. E o Sr. Ramsay, eu vou falar agora num modo bem chulo mesmo, o Sr. Ramsay corta o barato. Corta o barato, olha, não vai dar para ir ao farol amanhã, porque o tempo vai estar ruim. Mas enfim, eu não vi nada que diga que aquela tarde ou noite já esteja com tempo ruim. Eu, na verdade, imaginei um tempo bom justamente por conta das inúmeras coisas que acontecem do lado de fora da casa. E outra, o que levou, ao menos na minha visão, o que levou a entender que o tempo estaria ruim no dia seguinte foi o fato de alguém, uma certa pessoa, que eu não decorei o nome, mas é a pessoa que diz a frase que ninguém gosta. Essa pessoa é bem odiadazinha de certa forma aqui nesse livro, mas enfim, ela é aturada, digamos, porque tem as suas partes interessantes também, enfim. Mas é o fato dessa pessoa levantar o dedinho dela e falar sobre a direção do vento. E assim, pela direção do vento, amanhã não fará tempo bom, porque o vento está soprando para determinado local, determinado lado, enfim. E foi o que eu posso estar errada, claro, ou melhor, podemos ter várias impressões diferentes e ninguém está errado, na verdade. Então, mas foi o que eu entendi, que o dia estaria ruim, porque foi lá o fulano, levantou o dedinho dele e viu, poxa, o vento tá, o lado vai fazer tempo ruim sim, o senhor Ramsay está correto, amanhã fará tempo ruim. Mais uma coisa que eu li e me fez questionar sobre o tempo do dia que transcorre aqui foi o fato de chegar à noite e ter um comentário sobre a lua. No céu há uma lua, algo assim, no céu há uma lua amarela, aquelas luas típicas de época de colheita. Ou seja, o céu tá limpo, o tempo tá bom, o céu tá limpo. Tanto que depois do jantar, vai um grupo de jovens também ainda descer para a praia antes de dormir. Então, mais um indício na minha visão de que o tempo tava bom. Mas enfim, o tempo amanheceu ruim no dia seguinte? Não sabemos, porque não há dia seguinte. Não descrito no livro, deixa subentendido. Mas o livro em si, ele termina a primeira parte no final da noite, que ele descreve durante o primeiro capítulo todinho, e termina no final daquela noite. E começa o segundo capítulo já se passando anos. Então, não tem, na minha visão, não tem nada que diga, olha, eles foram ou não foram ao farol no dia seguinte. O tempo estava ou não ruim mesmo no dia seguinte, apesar... Não vou falar isso, vocês têm que ler. Mas enfim, é o que eu estava dizendo. O primeiro capítulo termina e o segundo capítulo já se inicia com inúmeros acontecimentos, já com o tempo correndo de uma forma que você quase não acompanha, que você fica assim aturdido, porque são muitas notícias uma em cima da outra, e você, como eu disse, você acorda pro livro, você vê aquilo, aquele turbilhão de notícias, aqueles anos todos passando e pá! Não há nada, não há nenhum comentário sobre realmente a ida ou não ao farol. Mas subentende-se que realmente não houve. Talvez em eu tinha deixado escapar alguma parte na leitura aí que, principalmente o filho, o Sr. Ramsay, pode ter dado a entender aí que realmente não houve. Enfim, falem aí nos comentários. Vamos conversar sobre esse livro. Já a terceira parte, que é o farol, já é a volta do que restou da família, né? Como vou dizer, enfim. É a volta da família
para casa. E aí já mostra a mudança da casa, e aí sim, enfim, o desenrolado ao final do livro, que eu também não vou comentar o que, pra não dar spoiler, enfim. Mas esse vídeo é pra dizer que as minhas impressões, eu gostei muito desse livro. A forma de escrita da Virginia eu acho maravilhosa, apesar de ainda ter sentido um certo cansaço em determinada parte, mas isso é pessoal meu e é pessoal de cada um e ninguém tem que ser crucificado por causa disso. A minha impressão também sobre o dia, o decorrer do dia do primeiro capítulo, que foi essa, o dia estava lindo, mas enfim, por conta de falar da direção do vento, determinou-se que o dia seguinte não seria bom, e aí o Sr. Ramsay já tinha dito desde o começo que não faria dia bom, e foi, enfim, foi essa coisa. A segunda parte é de fato aquela que vai mais tocar, muito provavelmente aquela que vai mais tocar da gente lá no fundo do profundo. E, enfim, é voltar a falar. Não desistam. Quem pensar em desistir da leitura, não desista. Quem achar chato, poxa, a segunda parte pode impressionar. Agora, se chegar na segunda e não te impressionar, realmente pode deixar lá na estante e ler em um outro momento, porque às vezes a gente acha o livro chato no momento atual que estamos vivendo. Mas, quem sabe, daqui a um mês, um ano, 10 anos, você não mude de ideia. Isso já aconteceu comigo, pelo menos. Essa minha edição aqui, ela é da Editora Autêntica. É uma edição lindíssima. Por incrível que pareça, eu gosto de cheiro de livro novo, mas por incrível que pareça, esse daqui mesmo já com quase 2 meses de comprado, o cheirinho não larga dele. Adorei. Gente, que cheiro maravilhoso. E, assim, é o tipo de livro que, o tipo de capa que eu amo. O mais simples possível. Lindo, 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 lindo. Não sei se dá pra ver direito. Mas é linda. Eu amei essa edição. Maravilhosa. Como praticamente tudo que a Autêntica faz. Então, gente, deixa aí seus comentários. Deixem seus comentários. Digam o que vocês viram nesse livro, porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu modo de ler, cada um vai entender de um jeito. E assim, finalizando o vídeo falando a mesma coisa que eu falei lá no começo. Essa é uma resenha rapidinha, mas não é uma resenha técnica, não vai ser uma resenha usada para você estudar o livro, não. Essa é só a minha visão, as minhas impressões do livro, e que não sabia as impressões de vocês também. Não uso termos técnicos, assisti outras resenhas, outros vídeos aqui no YouTube sobre esse livro para entender um pouco sobre ele, mas senti muita falta sobre a opinião pessoal, o que realmente sentiu, a pessoa sentiu lá, porque eu sou muito sentimental mesmo, eu preciso saber o que esse livro impactou na vida das pessoas, e enfim, eu achei muito interessante. E outra coisa, ao modo de escrita aqui sobre passar pela cabecinha de cada um, eu me identifiquei muito, 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 principalmente em muitos pensamentos. Se você parar para reparar um pouco, é aquela pessoa que tá lá distraída, fazendo alguma coisa, trabalhando às vezes, por exemplo, você tá lá no seu trabalho, ocupadão lá no teu computador, e passa aquele teu colega lá com café, e você distrai o pensamento, poxa, esse colega aí podia ser mais assim, né, ou mais assado, ou tal dia ele fez um comentário que não foi legal, e assim seu pensamento vai, você divaga. Muitas vezes nesse livro vai ter alguém divagando lá, pensando longe, poxa, podia ser assim, podia ser assado. E aí você tem que pensar, olha, eu também faço isso, né? Parece pensamentos assim, a pessoa tá julgando o outro lá, mas ela tá julgando dentro da cabeça, mas eu também faço isso. Em outro momento, o sentimento de raiva. Quem nunca teve um sentimento de raiva? Quem nunca? Já tivemos. Claro que já tivemos, muitas vezes, e ainda vamos ter muitas mais. Você julgar a vida de uma outra pessoa se espelhando na sua. A minha vida é ótima, é maravilhosa. Eu fiz as coisas de um jeito correto. Eu agi corretamente. Por que fulano também não faz assim? Pode acontecer, né? De pensar esse tipo de coisa lá, você matutando lá. Por que fulano não faz assim que nem eu? Pode acontecer.
Ou então se coloca lá numa outra parte aqui do livro, onde a pessoa tá lá pensando, ah, aquela pessoa lá fala pra eu fazer assim, né? Mas do jeito que eu faço, é o jeito certo pra mim. E você também, com certeza, em algum momento da sua vida, já pensou desse jeito. Ah, fulano tá querendo me ensinar alguma coisa, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque eu quero. Porque é assim que eu acho que tem que ser. Porque é assim que eu acho que funciona pra mim. Enfim, se você parar pra realmente ler com o máximo de atenção possível, você pode se ver em muitos desses pensamentos aqui. Sobre julgar o que é correto ou não, sobre ser julgado se você está fazendo algo certo ou não, sobre sentimentos o mais extremo possível. E, enfim, eu gostei muito dos pensamentos que ela vai escrevendo sobre os pensamentos de cada um. Foi maravilhoso porque eu fiquei assim analisando, olha, em algum momento da minha vida aconteceu o mesmo comigo. E pode ter acontecido com muita gente. E é desse jeito, eu também reagiria assim, e assim, enfim. Que nem como aconteceu com a Lily, quando ela ouviu aquela frase horrível de mulheres não sabem escrever, mulheres não sabem pintar. Que horror. Mas quem nunca levou na cara de algum jeito? E para manter a compostura, continuou ali quietinho, só. Aquele sorriso amarelo. Mas enfim. Vamos conversar sobre esse livro, gente. Coloca aí a opinião de vocês e vamos bater um papo. Essa minha edição aqui, sinceramente, é uma edição que eu recomendo para todo mundo que fala comigo sobre esse livro. Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês darem uma olhada, se interessar, porque é uma edição muito bonita, capa dura e do jeitinho mais lindo possível. Amei essa edição, mas também não vou entrar em termos técnicos sobre ela. Quem gostou, dá um joinha. Se não gostou, pula pro próximo. Não dá joinha negativo não, tá? Não dá dislike não. Valeu, gente. E eu tô esperando o comentário de vocês. Tchau.